Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, então, a gente começa o conteúdo da unidade 6. E na unidade 6, nós vamos falar sobre esportes radicais urbanos, né? Os esportes radicais urbanos, eles são atividades realizadas em ambientes desafiadores, com o objetivo de explorar a capacidade corporal para a superação de desafios, né? São também conhecidos como práticas corporais de aventuras ou esportes alternativos. As práticas corporais de aventura, elas podem ser classificadas de diversas formas. Por exemplo, entre as funções de esportes de aventura do ambiente, né, no qual são realizados, né, na natureza, então são atividades que exploram o ambiente físico, né, a própria natureza, porém com riscos controlados, né, são exemplos delas os esportes como corrida de mountain bike, o de rapel, tirolesa e arvorismo, entre outras. Já os esportes radicais urbanos, elas exploram os espaços públicos das cidades, né, dos locais, em busca de novas possibilidades, manobras e por aí vai, né? São exemplos da prática, né, dessas práticas corporais urbanas de aventura. Por exemplo, o parkour, a patinação, o skate, a própria bike, entre outros, né? E na nossa aula de hoje, então, a gente vai falar sobre o skate. E para a gente começar a falar sobre o skate, é importante você conhecer um pouquinho da história do skate. Para muitas pessoas que andam de skate, gostam de skate, acabam desconhecendo um pouquinho da história do surgimento, né, do skate. E então, quando que surgiu o skate, né? Práticas semelhantes do skate, ela vem sendo realizada desde o início do século XX, né? Contudo, a expansão do skate como prática corporal, ela ocorreu apenas no final na década de 50, quando os surfistas dos Estados Unidos começaram a imitar fora da água, né, as manobras de surf, etc., utilizando pranchas de madeiras com rodas, né, nos períodos que não haviam ondas no litoral da Califórnia. Então eles começaram a adaptar suas pranchas de madeira com rodas e dentro disso saíram, né, andando pela cidade, imitando os movimentos, né, que eles fazem nas pranchas, né, dentro da água. O primeiro skate, né, comercializado foi o Roller Derby, né, no ano de 1959. Contudo, em função dos acidentes que aconteciam por conta das rodinhas que eram fabricadas, elas eram feitas de ferro ainda, né? Não eram as rodinhas de gel como tem hoje, entre outras, né? Mas eram rodinhas de ferro. Houve uma pequena pausa no desenvolvimento do esporte. Porém, só na década de 60, a prática voltou em cena quando os skatistas e surfistas, enfim, né, utilizaram a criatividade nesse período de seca nos Estados Unidos e passaram a utilizar as piscinas, né, vazias, para desenvolver, para praticar a sua atividade. Então, por que eles utilizavam as piscinas vazias? Porque elas se assemelhavam muito às ondas, né, as suas curvas e etc. As piscinas se assemelhavam muito. Por isso, hoje, as pistas se assemelham muito com uma piscina vazia, né? Porque elas são cheias de curvas, então eles acabaram utilizando as piscinas vazias para praticar as suas modalidades e fazer as suas manobras, né? Com o crescimento, então, do número de praticantes, ao longo da década de 70 já, outros lugares começaram a ser explorados pelos skatistas, né? Como acabou surgindo o skate park, né? Que eram as pistas construídas exclusivamente para esta finalidade dos skatistas, né? Com isso, a criatividade acompanhou esse esporte, né? E os skatistas passaram a fazer suas próprias pistas em espaços públicos, né? Como praças e ruas, buscando ampliar um pouco o seu local para a prática dessa modalidade e fugir também das pistas particulares que existiam, né? Como veio das piscinas, depois começaram a surgir algumas pistas particulares, etc. Então eles buscaram o espaço público para poder realizar a sua atividade. Já na década de 80, então, manteve a sua relação com a cultura jovem, então ligando-se ao movimento punk, né, onde na época surgiu o movimento punk rock, né? Então, eram jovens que praticavam esse esporte ligados
a esse estilo, né, esse gênero, se a gente pode chamar, do punk, né, e depois foi migrado para o hip hop, né. Então, por esses movimentos característicos, como representantes juvenis da época, né, a prática do esporte era vista como um olhar mais carregado de preconceito pela própria sociedade, né, o estilo punk, que eram as pessoas eram mal vistas, até mesmo o hip hop foi um período onde era mal visto, então as pessoas que praticavam essa atividade eram marginalizadas, né? Já na década de 90, então, a profissionalização do skate teve início, né? E com a divulgação de grandes eventos voltados para o esporte, né? Para os esportes radicais urbanos de aventura. Em 2004, então, foi fundada a International Skateboard Federation, que é a Federação Internacional de Skate, né? A entidade que organiza hoje o esporte. O skate, ele chegou no Brasil na década de 60, né? E a primeira pista construída foi em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, já em 1976, né? Entre os altos e baixos do esporte no Brasil, um fato bem curioso que ficou marcado foi no ano de 1988, quando o prefeito de São Paulo, na época Jânio Quadros, ele proibiu a prática de skate no Parque Ibirapuera, né, que era um local de grande concentração na época dos skatistas. Após protestos praticados pelos praticantes do esporte, né, o prefeito resolveu então estender a proibição para toda a cidade, né? A resistência dos skatistas, então, com o longo dos anos, né, os bons resultados conquistados em competições internacionais por atletas como Lincoln Ueda e o Bob Burnquist, que é né, por muitos anos foi considerado o melhor skatista do mundo, brasileiro, né, brasileiro, bem como com a luta dessas pessoas, então, o esporte ele acabou sendo desvinculado daquela imagem que tinha, né, que era praticada apenas por marginais, pessoas que não tinham cultura e etc, né? E fizeram com que no ano de 1995, então com toda essa briga que rolou, o esporte fosse, ou melhor, no ano de 1995 foi institucionalizado, né, o Dia do Skate, que é no dia 3 de agosto, na cidade de São Paulo, que daí teve essa luta para legalizar, né, já que era proibida a prática, então a legalização do skate na cidade. No ano de 1999, então, foi criada a Confederação Brasileira de Skate, que passou a organizar o esporte no Brasil. E por que o skate, né? O skate é uma nova modalidade que está entrando no programa olímpico, então, ou seja, nas próximas Olimpíadas, o skate, uma das modalidades do skate, ela vai fazer parte do programa olímpico. O skate ela é dividido em várias modalidades, que é o que a gente vai conversar na nossa próxima aula, ok? Então na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre cada modalidade do skate, que é um esporte profissional. Tranquilos, galera? Então, hoje a gente encerra por aí, era mais uma introdução sobre o histórico do skate. Na nossa próxima aula, como eu disse, nós vamos conversar sobre as modalidades e diversas formas da prática do skate. Tranquilos? Então, beijos e abraços, fiquem bem e até a nossa próxima aula.